Eu já fiz no passado uma live que foi bem legal sobre abortamento, então hoje vai ser uma live de perguntas e respostas. Eu fiz Se existe uma condição que frustra muito a vida dos casais que estão tentando engravidar, são as histórias de abortamento. A luta para... e aí existem dois cenários dos abortamentos. Os casais que engravidam rapidamente, que conseguem engravidar rapidamente, mas infelizmente evoluem para um aborto, uma perda gestacional, e até mesmo aqueles que têm a dificuldade em conseguir engravidar, que tiveram que passar por algum tratamento e ainda tiveram a perda gestacional que infelizmente levou a essa perda do bebê. Diante desse cenário, existem muitas dúvidas, muitas incertezas. E eu digo que não apenas para a população geral, mas existem dúvidas e incertezas científicas. Existe um norte científico, existem diretrizes científicas que às vezes são conservadoras demais nos exames e fazem com que muitos queiram fazer exames adicionais achando que podem resolver o problema. Eu já fiz no passado uma live que foi bem legal sobre abortamento, então hoje vai ser uma live de perguntas e respostas. Eu fiz uma live em 2020, mas que ela ainda se mantém muito atual no seu conteúdo. Você pode entrar lá no meu site, davibutros.com.br, vai lá em Central de Conteúdos e filtra por abortamentos. E aí tem aquela live lá, ou no YouTube, ou no canal do YouTube, ou mesmo na página do Instagram, no IGTV. Mas hoje eu quero conversar sobre perguntas e respostas. Na verdade, eu entrei aqui sem nenhum roteiro definido e eu quero dar a vocês a chance da gente bater um papo. Eu fiz uma postagem essa semana falando sobre causas embrionárias de perdas gestacionais e dando exemplos de casos e como pensar e agir diante dessas situações. Eu recebi muitas perguntas, confesso que não consegui responder todas elas e dei abertura para fazermos essa live para tirarmos essas dúvidas juntos, tá? Então, como é uma live de perguntas e respostas, sem roteiro definido, eu estou aqui à disposição. Faço aqui às vezes da casa, em dar boa noite, mas quem vai nortear a nossa conversa hoje são vocês. Então, eu quero mais me colocar à disposição para responder essas dúvidas e podermos esclarecer. No contrário, se ninguém tiver dúvidas, para mim está tudo certo também. Chegarei mais cedo em casa hoje, sem problema nenhum. Foi mais uma iniciativa para tentar esclarecer dúvidas aqui, porque eu sei que a dúvida de um, muitas vezes, é a dúvida de tantos outros, certo? Então, boa noite a todo mundo, espero que estejam me escutando bem e fico à disposição aqui, tanto para que vocês mandem perguntas aqui nos comentários, ou na caixinha, aqui na página tem uma caixinha de perguntas, onde tem uma interrogaçãozinha, onde vocês podem fazer as questões. Eu queria tentar me ater ao tema, eu queria tentar me manter ao tema do abortamento. Apareceu aqui. Estava grávida após a FIV de 14 semanas, mas quando fiz ultrassom, o coração do bebê tinha parado. Assim, uma preocupação quando nós falamos isso, quando nós falamos, eu tinha uma gestação de 14 semanas e de repente o coraçãozinho parou. A questão que se faz parou com quantas semanas? Então vamos supor que realmente parou na 14ª semana, o bebê tinha o tamanho e as suas medidas para 14 semanas. Eu estou falando de uma perda gestacional tardia. Nesses casos, eu considero muito importante, quando for resolver essa perda gestacional, tentar buscar as causas genéticas fetais. Então, tentar enviar o material do produto de aborto para estudo genético para esclarecer se era um feto com um cariótipo normal ou se era um feto com cariótipo alterado, porque isso vai fazer toda a diferença no norteamento de condutas, especialmente mesmo se o ultrassom feito com 12 semanas já mostrava um ultrassom normal, por exemplo. Então, mesmo triagem com 12 semanas normal, ainda pode acontecer de haver um embrião alterado geneticamente, o que pode explicar o aborto, tá? Vamos lá. Surgiu uma outra pergunta aqui, da Jessie. Doutor, passei por uma gravidez embrionada há 6 meses. E desde então não consegui engravidar novamente.
O senhor acha que esse tipo de gravidez tem a ver com a trompa? Tem a ver com trompa, como se o problema fosse tubário? Então, assim, a perda gestacional não tem nada a ver com uma condição tubária. Nada a ver com uma condição tubária. Normalmente, as gestações embrionárias são aquelas que ocorrem de forma extremamente precoce, formou o saquinho gestacional, mas não formou o embrião, e a grande maioria dessas perdas ocorre por causas genéticas do feto. Monossomia do X, trissomia do 16, trissomia do 21, são as causas mais comuns de gestações embrionárias. Talvez a questão tubária possa ser o que justifica a dificuldade para engravidar novamente. Nós sabemos que quando ocorre uma gravidez, tem evoluído para uma perda, tem evoluído para um parto, existe uma mudança uterina e pode haver, sim, alguma alteração uterina, uma sineque uterina. Às vezes eu tive um abortamento e precisei fazer uma curetagem, por exemplo. Eu corro o risco de haver uma sineque uterina, uma alteração endometrial. Então, primeiro cuidado. Estar tentando há 6 meses não é indicativo que você não vai conseguir engravidar, ainda está no prazo certo. Mas o segundo cuidado é investigar, sim, causas uterinas, causas tubárias, para ver por que essa gravidez não está acontecendo de novo, certo? Vamos lá. Ixi, apareceram várias perguntas aqui agora. Já enviamos... aqui, quem mandou a pergunta... boa. Assim, boa não, né? Mas assim, quem mandou a pergunta, né, do abortamento aqui, ó, o Dinho, né? Ele teve uma perda com 14 semanas e aí mandou para estudo genético e era um embrião geneticamente normal. Ou seja, estou falando de uma causa materna de aborto. Não perdeu porque o bebê tinha uma alteração genética, mas alguma coisa aconteceu com essa gravidez para que levasse à perda. Nessas horas, as trombofilias são conexão. Eu acho que voltou. Então, voltando, não sei se cortou para vocês. Mas nesses casos de perda gestacional tardia ou as perdas onde você tem o cariótipo do feto normal, mandatório que você investigue causas maternas. Trombofilias, SAF, que é anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína, anticoagulante lúpico. E até nesses casos, embora controverso, eu costumo pedir as trombofilias hereditárias. Fator 5 de Leiden, endoprotrombina, proteína C, proteína S, trombina 3, PAI1, para tentar descobrir se existe alguma condição que faça com que seja indicado o uso de heparina, por exemplo, a S-heparina fazer anticoagulação. Importante avaliar também causas metabólicas maternas, a função tireoidiana, se não tem o risco de diabetes ou alguma condição que possa ter levado a isso. E, às vezes, até mesmo causa, mas se bem que causas uterinas, aí nesse caso é pouco provável, porque foi o coraçãozinho que parou de bater. Então, a linha de investigação deve seguir para causas maternas de uma perda gestacional. E aí esses exames seriam muito importantes para um diagnóstico diferencial. E mostrando para vocês o como é importante pedir um exame de análise genética do feto, porque norteia a conduta. Norteia a conduta. Isso facilita o entendimento do direcionamento das causas da perda gestacional. Espero ter respondido. Continuo aqui à disposição para continuar respondendo. Acupuntura com o Fabi. Dr. Davi, acompanho uma cliente sua com medicina chinesa e acupuntura. Fez procedimento experimental de raspagem dos folículos? Pode me falar exames básicos para tirar a fertilidade? Acupuntura com o Fabi, eu não entendi direito a sua pergunta. Como eu estou vendo que você é profissional na área, se você quiser entrar comigo aqui na live e perguntar diretamente para mim e fazer seu comentário, não sei quais são as suas condições de estar de cabelo penteado ou não, mas vai ser super bem-vinda, tá? Eu só não entendi direito a sua questão. Outra pergunta aqui, Kanoguchi. Boa noite. Dr. Davi, após 5 abortos espontâneos, todas no primeiro trimestre, alteração cromossômica. Continuo tentando naturalmente, devo ir para a FIV com biópsia do embrião. Me ajude. Olha só, primeira coisa, antes de definir o que fazer, é importante buscar a causa. Então, poxa, 5 perdas gestacionais é um número significativo de perdas que precisa ser investigado. E nós não podemos esquecer que ora pode ser uma causa materna, ora pode ser uma causa fetal. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma trombofilia
e estou tratando minha trombofilia, e nada impede de acontecer uma gestação de um embrião aneuploide, tá? Então, mesmo tendo feito o diagnóstico de uma causa cromossômica fetal, é importante investigar causas maternas, de novo, investigar trombofilias, investigar causas metabólicas, investigar causas uterinas, fazer uma esteroscopia, fazer ultrassom, fazer uma ressonância, se for o caso, para investigar possíveis alterações uterinas. Agora, vamos supor que nós estejamos realmente falando de causas embrionárias. Então, estou perdendo porque estou formando embriões geneticamente alterados. Compensa? É válido fazer uma fertilização in vitro para criar geneticamente um embrião perfeito para transferir? Essa estratégia é válida em apenas uma condição. Quando a mulher tem uma boa reserva ovariana e é capaz de produzir numa FIV um bom número de óvulos e um bom número de blastocistos. Porque se assim fizer, se eu conseguir produzir 3, 4, 5, gerar 5 blastocistos no laboratório, eu tenho a chance de analisá-los e encontrar desses 5 aquele com maior potencial. Olha o cuidado da frase, o maior potencial para ter uma genética normal e evoluir. Então, nessas circunstâncias, nós sabemos que a chance de você engravidar e evoluir uma gestação é maior. Mas isso não quer dizer que o procedimento seja 100% indicado, porque não há possibilidade de você conseguir um bebê normal em casa. Já existem publicações mostrando como é que as publicações foram desenhadas, como é que o artigo foi desenhado. Pegaram casais com perdas gestacionais recorrentes e deram para eles 6 meses para tentar em casa e fertilização in vitro com estudo genético dos embriões. A FIV foi mais eficiente em conseguir uma gestação de curto prazo que evoluísse, mas tentar em casa foi tão eficiente quanto a FIV para ter um bebê em casa. Ou seja, os casais abortaram mais vezes, mas conseguiram chegar num feto saudável que nascesse um bebê normal em casa, assim como foi tão eficiente quanto a FIV. Então a chance de ter um bebê normal foi exatamente igual. Normalmente quem estava em casa abortou mais vezes, quem fez FIV abortou menos e teve uma chance de ter o bebê de forma mais rápida. Mas isso vale para quando a mulher tem boa reserva ovariana, porque se ela tiver baixa reserva ovariana, ela vai produzir um embrião só no laboratório, vai proporcionar exatamente a mesma chance se tivesse tentado engravidar em casa. E um outro ponto, e uma outra variável não menos importante, é que isso custa. Uma fertilização in vitro com vários óvulos, com vários embriões, para se chegar num embrião geneticamente euploide para transferir, isso é um tratamento que custa mais de 30 mil reais. Então, o médico precisa conversar isso com o paciente. Falou, olha, é impossível você tentar em casa por mais um tempo? Não. É possível fazer a FIV? É possível. Mas na balança custo-benefício, analisando só friamente custo-benefício, as duas estratégias são válidas e o que podem proporcionar cientificamente a mesma taxa de sucesso. Tá bom? Espero ter respondido a sua questão, viu? Deixa eu ver, tem uma caixinha aqui aberta. Aqui, ó. Doutor Davi, da Camila. Doutor, explique melhor sobre trombofilia e relação de abortamento. Então, assim, Camila, a trombofilia gera um estado no corpo da mulher pró-coagulante. Então, existe um maior risco da coagulação do sangue, de formar microtrombos, de formar trombose. Durante o processo de implantação embrionária, o embrião vai infiltrando no endométrio e invadindo os vasos sanguíneos para adquirir o seu alimento ali. E nesse processo, um estado pró-coagulante, e a gestação propriamente dita, tem um estado normalmente anticoagulante, assim, para evitar que forme trombos, né? Então, o embrião ali, no estado endometrial, eu espero que ele tenha a capacidade plena para fazer essa invasão. Quando essa invasão é acometida por trombofilias, esse estado pró-coagulante pode dificultar o processo de implantação embrionária, levando a uma perda. Uma outra coisa que a trombofilia pode levar à gestação, se não a perda gestacional, é uma gestação com pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, restrição de crescimento. Por quê? Porque houve uma invasão trofoblástica, ou seja, houve uma invasão da placenta parcial, não foi tão boa assim. Então, o estado nutricional durante a gestação, ele não foi tão bom, dificultando a nutrição fetal
e elevando o risco dessas alterações durante a gestação. Então, quem tem trombofilias tem maior risco de aborto, maior risco de complicações obstétricas tardias e maior risco de complicações obstétricas maternas, como a hipertensão e a pré-eclâmpsia. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. É um tema muito mais complexo cientificamente de explicar. Eu tentei colocar aqui em termos coloquiais, mas se ficou alguma dúvida ainda, pode me mandar, viu? Vamos lá, fechei aqui. E eu acho que eu respondi as perguntas que eu tinha. Eu fico à disposição caso tenham alguma outra dúvida, tanto na caixinha de dúvidas quanto nos comentários, tá bom? Eu vou fazer um briefing então, tentar fazer um resumo daquilo que eu considero como protocolo padrão de investigação. Então, eu tive uma perda gestacional. Será que eu preciso fazer toda a linha de investigação? Academicamente falando, não. Academia, ciência é fria e calculista. Ela fala, se você teve uma perda gestacional, a chance de você engravidar novamente e ter um aborto não é maior. Então, não precisa fazer exame algum, vá para casa e tente de novo. O duro é que nós não somos assim. Dá muito, quem já passou por uma perda gestacional sabe o quanto isso é sofrido. E é difícil convencer um casal, hoje em dia, a fazer isso. Não é incomum a busca por respostas imediatas se há um problema logo após a primeira perda, ou até mesmo, em algumas situações, antes mesmo de perder o primeiro. Porque quando eu vou fazer uma FIV, por exemplo, o custo emocional, o custo financeiro de uma FIV, eu não quero descobrir depois que havia uma trombofilia que poderia ter sido tratada, que havia um fator endometrial que poderia ter sido tratado. Então, nós temos que ser cuidadosos. A opinião acadêmica pode ser individualizada de acordo com questões individuais. Mas eu sempre começo na indicação acadêmica, para depois trazer alguma opinião pessoal. Agora, a partir de 2 abortamentos, já é sim recomendado fazer as investigações de causas maternas. São elas: pesquisas de causas uterinas. Eu vou fazer um ultrassom, eu vou fazer uma esteroscopia, vou avaliar o endométrio, se necessário fazer uma ressonância, procurando pólipos, miomas, sinéquias, que podem aumentar o risco de um abortamento. Vou investigar causas metabólicas. Vou avaliar a função tireoidiana, vou avaliar o risco de diabetes, avaliar a questão nutricional da paciente. Isso também é extremamente importante. Hoje em dia nós sabemos que essas partes metabólicas, essas partes nutricionais, não é uma comprovação científica plena, mas nós sabemos que a qualidade ocitária pode cair quando a mulher tem um estresse oxidativo muito alto. Aí vem a busca por aquelas alimentações equilibradas, suplementações vitamínicas. Então, individualizando casos. O mesmo vale para o marido. Achava-se, muito tempo atrás, que se a mulher abortou, o marido conseguiu engravidar a sua esposa. E hoje em dia nós sabemos que muitos abortos podem ocorrer por causas masculinas. O homem com alto grau de fragmentação espermática, porque ele fuma, porque ele é sedentário, porque ele tem obesidade e tem alterações espermáticas que podem levar à perda. Então, se o espermatozoide tem uma genética imperfeita, forma embriões geneticamente imperfeitos, aumentando o risco de aborto. Então, eu falei de causas uterinas, causas metabólicas, tanto da mulher quanto do homem, e as trombofilias. A única trombofilia com comprovação científica de que pode levar à perda gestacional é SAF, Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide. Academicamente falando, esta é a única. Anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína e anticoagulante lúpico. Existem as trombofilias hereditárias, fator 5 de Leiden, gindaprotrombina, proteína C, proteína S, antitrombina 3, antifosfatidiltanolamina, antifosfatidilserina, que são outras trombofilias que ainda não preenchem critérios acadêmicos que são causas claras de aborto. Então, para essas outras, você vai passar no médico que vai falar que tem que usar heparina, vai passar no outro que não tem que usar heparina. E essa é a nossa vida nos congressos. Pontos falando a favor, falando contra, falando a favor, falando contra, porque não há consenso acadêmico para essas outras situações. Então, é assim que se faz a propedêutica básica da investigação de um casal com abortamento de repetição. E depois, a busca por causas genéticas. Normalmente, pede-se um cariótipo do casal, para saber se o casal tem alguma condição genética, algum mosaicismo, alguma translocação, que também aumente o risco da formação de um embrião geneticamente alterado. E por último, algo que a gente não precisa de exame nenhum para investigar, basta olhar a idade da mulher.
Porque nós sabemos que mulheres com idade mais avançada, quando passam dos 35, quando passam dos 40 anos, têm um fator de risco muito mais elevado de formar embriões aneuploides, de formar embriões geneticamente alterados. E às vezes é essa a causa da perda. Uma mulher de 20 anos de idade, 18 anos de idade, tem o risco de 6% de abortar. Uma mulher de 40 anos de idade tem o risco de 40% a 50% de abortar. Uma mulher de 45 anos de idade tem o risco de 80% de abortar. Mas por que, Davi? Porque formam embriões geneticamente alterados, aumentando o risco de ocorrer uma perda gestacional. Então, aproveitei aqui para fazer um briefing da investigação. Deixa eu ver. 30 anos, ciclo natural, medidas de progesterona, e agora? Negativo. Ixi, Nice, eu não sei se está fugindo do tema do aborto, eu me perdi aqui também. Não sei se estavam nas outras perguntas aqui. Olha aqui, ó. Thaís, 40 anos, 2 abortamentos. Pesquisa o que mais? Então, acho que eu consegui te responder aqui nesse briefing que eu fiz agora, Thaís. Já fiz exame sobre meu filho e tantos outros. Obrigado. Então, assim, você já afastou causas maternas. Você já afastou trombofilias. Então, muito provavelmente, nós estejamos falando de causas fetais. E quando eu falo de causas, super recomendo, Thaís, que você veja o vídeo que eu postei essa semana. Vai lá no meu feed, veja o vídeo, é um vídeo longo, de mais ou menos 10 minutos, explicando quando existe a causa fetal de perda gestacional, que é o mais provável que acontece com você. Então, quando eu tenho uma causa fetal de perda gestacional, o desafio passa a ser a busca pelo embrião capaz de proporcionar um bebê em casa. Porque o abortamento, ele ocorre como uma forma de proteção para não nascer um bebê com síndrome. Não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Não foi você que provocou esse aborto. Era um embrião geneticamente imperfeito que levou à perda gestacional, fazendo a seleção natural para não nascer um bebê com síndrome. A seleção natural é muito eficiente. Embora ocorram nascimentos de bebês com algumas síndromes, eles são a minoria. 98% das alterações genéticas não nascem. Ou sequer engravidam, ou se engravidam, abortam. E o que fazer nesses casos? Aos 40 anos, se tiver uma ótima reserva ovariana com uma grande quantidade de folículos, pode-se pensar sim em fazer uma fertilização in vitro, formar embriões e estudar geneticamente. Se não tiver uma boa reserva ovariana, é a busca incessante e de cabeça fria, com muito foco, para tentar gestações em curto intervalo de tempo, porque quanto mais a sua idade avançar, maior é o risco de aborto, para tentar chegar no embrião geneticamente perfeito. Porque em última instância, o que não é indicado, pelo amor de Deus, não estou te indicando, mas quando não é mais possível, quando a gente perde a viabilidade oocitária, eu estou falando dos casos em que eu parto para ovo doação, que são os casos mais extremos. Então, o que é importante é você entender que ainda é possível, que o aborto não é culpa sua e buscar de curto prazo a próxima gestação. Agora, o cuidado de avaliar se realmente todos os exames estão normais, avaliar causas uterinas, né? Aquilo que eu falei aqui há pouco também, certo? Espero ter te ajudado a responder. Doutor, 2 químicas, 5 semanas, 6 semanas. Euploides. Faltou só o KIR. Acha válido fazer? Olha, eu vou falar uma coisa. Quem mandou aqui é tentante. Embriões euploides abortam. Eu gostei do seu exemplo. Quer dizer, gostei. Sinto pelo cenário, mas assim, ele é importante falar. Embriões euploides abortam. Seja porque existe uma causa materna, seja porque não eram verdadeiramente euploides. Embriões euploides num laudo poderiam ser mosaicos e ainda levar à perda gestacional. O que é mosaico? Mosaico é quando ele é composto por células euploides normais e células aneuploides, alteradas. E aí, durante o processo de desenvolvimento, infelizmente, as células euploides não foram suficientes para corrigir as aneuploides e proporcionar uma gestação viável. Então, tome cuidado, porque embriões euploides também abortam e podem frustrar quem criou uma expectativa muito alta de que seriam a solução de todo o problema, tá? Em relação ao exame KIR, para mim é um exame novo, ainda precisa de comprovação, acho válido fazer sim, o duro é o que fazer com ele depois. Vai lá, você lá tem o KIR HLA AA. Puxa, tenho alto risco de aborto por causa imunológica, porque meu marido tem o HLA-C incompatível. O que vai fazer?
vai usar sêmen de doador, vai trocar o sêmen do marido, não se sabe se imunoterapias ainda resolve esse problema. E eu questiono se KIR realmente é causa de abortamento e de repetição. É muito novo para a gente tirar grandes conclusões. Mas se achar que essa pode ser a causa, fazer o exame também pode ser um caminho, até mesmo para afastar diagnóstico por exclusão. Tá bom? Professor Adelson Júnior. Quanto tempo é necessário de uso de suplementos para melhora do fortalecimento esperma/ovário? Professor Adelson, geralmente 3 meses. Mas essa é uma resposta simplista, porque depende de cada um. Poxa, eu tenho obesidade, eu tenho síndrome metabólica, eu tenho uma alteração nutricional muito grave. Vai levar muito mais do que 3 meses. Não, eu estou fazendo só uma reposição com antioxidantes, estou fazendo uma correção alimentar, estou evitando lactose, estou fazendo a dieta mediterrânea. Então, geralmente 3 meses. O homem demora mais ou menos 60 a 90 dias para produzir um espermatozoide. Estão falando do homem agora. O homem produz novos espermatozoides, mas leva 60 a 90 dias. Então você jamais vai ver na ponta da esteira da fábrica, lá, o produto pronto, em menos de 3 meses. Se eu fiz uma ação aqui no começo para produzir um bom espermatozoide, eu preciso esperar o tempo suficiente para que eu consiga colher os frutos dos espermatozoides prontos. Então a resposta padrão, geralmente 3 meses, mas precisa da individualização para isso. Às vezes o casal não tem um problema nutricional, eu vou falar o contrário. O casal tem uma dieta saudável, é saudável, pratica atividade física. Gente, não precisa esperar nada. Suplemento aquilo que eu preciso e está tudo certo. 1 mês, 2 meses e está resolvido, tá bom? Estou me preparando para fazer FIV. Fazer KIR é importante? Na minha opinião, não. 30 anos, boa reserva. Problema nas 2 tubas. Deve ser Paula. Paula, não. Fazer KIR nesse caso não é indicado. Vai criar mais pulga atrás da orelha sem ter uma resposta concreta do que precisa ser feito do que outra coisa. O que acontece é que às vezes quem vai fazer tratamento por ovo-doação, algumas clínicas querem fazer HLA-C para ter uma ideia, para fazer pareamento. Então às vezes pediram KIR por conta disso, né? Vou fazer tratamento, vou ser doadora de óvulos. E a clínica quer ter alguma informação. Aí faz sentido. Mas clinicamente, para você, 30 anos, fator tubário, não tem indicação nenhuma de fazer KIR, tá bom? Muito obrigado, de nada. Espero ter respondido a questão. Aborto tardio com 16 semanas pode ser o quê? Pode ser tanto causas fetais, quanto trombofilias. Quanto mais tardia a perda, mais eu penso em trombofilias. Então, igual o exemplo da primeira questão que eu respondi aqui na live hoje. Vale o cuidado de investigá-las. Depois essa live vai ficar gravada e aí você volta lá no comecinho da live para poder pegar essas dicas, tá bom? Peraí que tem aqui na caixinha de interrogação. Vamos ver, estou buscando aqui fazer a esteroscopia. Deixa eu ver aqui. Jesse, doutor, passei por uma gestação anembrionária há 6 meses. Desde então... não, essa aqui eu já respondi. Tinha uma questão perguntando de endometrite crônica aqui, ó. Doutor, fala sobre endometrite. Assim, endometrite é quando existe uma infecção endometrial. Existe endometrite, vamos colocar assim, infecciosa, existe endometrite imunológica por células NK. Mas vamos falar da endometrite infecciosa, endometrite crônica no seu padrão clássico. Existe uma alteração da flora bacteriana do endométrio, às vezes uma infecção endometrial, que também pode levar à infertilidade ou à perda gestacional. O diagnóstico, às vezes, é necessário uma biópsia endometrial para fazê-lo. Geralmente a mulher é oligossintomática, não tem queixa, e você estuda os plasmócitos. Então você vê se tem a presença de plasmócitos endometriais, e o tratamento geralmente é feito com antibióticos. Toda TEC precisa medir progesterona antes? Na minha opinião, sim. Eu acho muito importante acompanhar a curva de progesterona. Foge um pouquinho do assunto, mas eu acho muito importante fazer a curva de progesterona durante a TEC. O que é KIR? Primeira vez que escuto falar. KIR é uma ciência nova que estuda se a mulher tem alguma propensão a reagir contra um tipo específico de genética. Então, tem a ver com HLA. Então, a mulher tem, geralmente,
anticorpos, vou usar termos coloquiais, anticorpos contra um tipo específico de alteração de HLA do espermatozoide, por exemplo, aumentando o risco de abortamento. Então, mas é uma ciência muito nova. Eu não quero entrar muito em Kira aqui hoje. Acho que estou vendo o pessoal falando bastante em Kira ainda, mas está muito longe daquilo que eu acredito que sejam as principais causas de abortamento de repetição. Certo? Aqui eu respondi as perguntas. Eu acho que sim, tinha um monte aqui e eu acabei me perdendo. Mas eu fico à disposição de vocês, à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me mande. Se não, eu acho que o principal, o centro daquilo que eu acho importante, eu acho que nós conseguimos falar aqui hoje, em relação à metodologia para se fazer os critérios diagnósticos para abortamento de repetição, os cuidados de causas fetais. Doutor, seus pacientes apresentam descolamento ovular às vezes? Sim. Consegui meu positivo, feliz da vida, mas bem preocupada. Me fala sobre no prognóstico de se der. Não vai dar nada. Não, é difícil você perder uma gestação por um descolamento ovular. Aí você vai ter os cuidados com repouso, avaliar os níveis de progesterona, ficar mais quietinha, mas ter áreas de descolamento ovular é relativamente comum. Comum não é normal, não confunda normal com comum. É relativamente comum para algumas gestantes. Fala sobre incompetência íntima cervical. Boa, Raquel. Incompetência íntima cervical é quando o colo do útero ele é mais amolecido, termos coloquiais de novo. E conforme a gestação evolui, ele dilata sem contração. Não é que o útero teve um trabalho de parto, não, ele dilata sem contração e perde a gestação. Então, é caracterizado por perdas gestacionais tardias, sem contrações uterinas, de forma despercebida. A mulher chega lá e tem o colo dilatado, a bolsa rompeu e ela sequer teve dor e não percebia isso antes. E aí, nesses casos, o diagnóstico é feito na perda. Né? Então, olha, vê a história e já fechou, falando, gente, esse é um quadro clássico de incompetência ítimo-cervical. Outra forma, quando gera dúvida, é fazer o que a gente chama teste da vela de Agar. Você tenta passar uma velinha, um caninho assim no colo do útero e ver se ele é amolecido. Se for, ou se você tiver o diagnóstico, a conduta é dar um ponto no colo do útero para ajudar a fechar na próxima gestação, quando ela acontecer. Certo? Boa pergunta, também é uma causa de aborto muito pouco dito. Doutor, como saber se tem boa reserva ovariana? Eu fiz um vídeo também falando de reserva ovariana recentemente, mas pede o hormônio antimileriano, FSH estradiol basal e ultrassom para contagem de folículos antrais. Doutor, Aldemar, esse é gente boa, tudo bem? Sorrisos. E eu acho que nós falamos um pouco de tudo. Tá bom? Uma live mais curta, mais objetiva, mas não menos importante, ok? Eu vou deixar essa live salva, eu fico à disposição aqui no direct para poder responder vocês, e qualquer dúvida é só me chamar por aqui, certo? Uma boa noite, até semana que vem, e a gente vai se vendo aqui no feed, ou no stories, ou no direct. Tchau, tchau.